Fala pessoal, meu nome é Leandro Cássio e esse é o canal Engrenagens. Hoje nós vamos falar sobre 5 mitos e verdades sobre os nossos famosos robôs. Então, sem mais delongas, bota as engrenagens para funcionar, porque a robozada está no ar. Primeiro conceito: todos os robôs têm forma humana. Falso. Alguns robôs até possuem formato humano, mas esses são a minoria. Por exemplo, a do robô Sofia ou do robô Asimo da Honda. Por isso, nem todos os robôs possuem forma humana e os que possuem nosso formato são a minoria. O problema é que alguns filmes de ficção científica distorcem um pouco a imagem de que o robô realmente é. Ele é apenas uma máquina que segue orientações humanas ou orientações de inteligência artificial. Em poucos filmes aparecem até alguns robôs com formato estranho para tentar quebrar esse tabu. Robôs possuem variedade de formatos e aplicações, e ele pode estar envolvido no seu dia a dia mais do que você imagina. O seu smartphone, ele é um robô, sabia? Segundo conceito: os robôs são ameaça para a humanidade? Verdade. Eles podem sim trazer algum tipo de risco para a humanidade, porque a inteligência artificial está se mostrando cada vez mais eficientes e independentes. E antes de achar que isso é coisa para se preocupar com o futuro, lembre-se que em alguns sites você precisa provar que não é um robô. Eu não estou aqui te dando medinho não, o negócio é sério e já está acontecendo. Um pouco diferente dos filmes de ficção científica, mas está. Se você tem um tablet, por exemplo, provavelmente não vai conseguir intervir caso seu aparelho comece a executar tarefas inesperadas, como fazem os aparelhos infectados por vírus, ao menos que você pegue ele e jogue na parede. Se o seu smartphone fica te incomodando de manhã cedo, isso significa que os robôs já estão começando a incomodar. E o que dizer do sistema criado pela Google, que segundo ela, responde a várias perguntas existenciais que nem mesmo os seres humanos conseguiram responder até hoje. Se você é cético como eu, vale a pena dar uma conferida. E se a IA, inteligência artificial, conseguir colocar sentimento numa máquina, provavelmente não serão igual ao nosso, porque o nosso sentimento tem raízes históricas e culturais, exclusivamente humanas. Mas é muito importante discutir esses assuntos para que a gente consiga se proteger da nossa própria tecnologia. Terceiro conceito: será que os robôs são ladrões de empregos? Falso. Sei que é um pouco de verdadeiro nisso, mas o problema do desemprego é temporário e à medida que a produção aumenta, o preço dos bens e serviços diminui, gerando ainda mais empregos. Na maioria dos casos da substituição do homem pelos robôs, os profissionais saem de uma condição de trabalho forçado para a supervisão. Mas vamos tentar olhar a situação como indivíduo e não como espécie. Ao contrário do que muitos andam dizendo por aí, os robôs geram muitos empregos. Imagine o tamanho imenso da equipe para construir um robô industrial, e não só apenas para construir, para projetá-lo também. O problema é que alguns trabalhadores não se atualizam e querem permanecer no seu antigo e obsoleto serviço para sempre. Isso pode atrasar a tecnologia. Imagine a seguinte situação: 5 pessoas constroem muros. Uma delas decide então criar um robô capaz de construir paredes num terço do tempo. Você acha que apenas uma pessoa vai ser capaz de confeccionar um robô inteirinho sozinho? É claro que não, e mesmo que ele conseguisse, levaria muito mais tempo, sem contar do esforço físico e mental para a produção em série dessa máquina. Muito mais do que 4 pessoas, porque ele precisaria de mão de obra qualificada, tanto mão de obra técnica quanto engenheiros, pessoas da área de humanas, etc. Então geraria muitos empregos. As outras 4 só ficarão sem trabalhar se não se adaptarem à nova realidade. Então não há motivos para perder o emprego para os robôs, apenas garra para sair da zona de conforto. E neste quarto conceito, vamos fazer uma pergunta muito interessante que faz as pessoas arrepiarem os cabelos. Os robôs pensam? Verdade. Mas espera um pouco, não se trata de pensamentos iguais aos nossos, como diz os filmes de ficção científica. Segundo o americano Marvin Minsky, pesquisador do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que criou a inteligência artificial, os robôs já pensam de algumas formas, mas não de outras. O sistema dos robôs que usam sistemas semelhantes aos nossos pensamentos são os robôs que utilizam o sistema de redes neurais. Os sistemas de redes neurais são mencionados no ano de 1943 e desde então têm evoluído até os dias de hoje. Para quem não sabe,
Redes neurais artificiais são sistemas computacionais baseados no funcionamento dos neurônios, que fazem comunicação entre si através das sinapses. Esse sistema é capaz de aprender e resolver problemas semelhantes a animais, e não são mecânicos como computadores convencionais. O objetivo principal das redes neurais são a implementação do aprendizado nas máquinas, e a forma de fazer isso é utilizando a punição e a recompensa. Robôs com esse tipo de sistema possuem um problema para resolver, e de acordo com os seus cálculos, de acordo com a sua interação empírica em relação ao meio ambiente, esses robôs conseguem solucionar os problemas da melhor maneira. Ele é capaz de repetir tudo sozinho, sem você ter que dizer para ele que aquela foi a melhor forma dele resolver aquele problema, porque ele já sabe disso. E de acordo com seu aprendizado, utiliza memórias antigas e memórias mais recentes para solucionar um problema atual. Quinto e último conceito: não existem robôs nem nas nossas casas e nem nas nossas ruas. Verdadeiro ou falso? Falso. E eu vou citar alguns nomes de robôs que você provavelmente tem em casa, mas talvez nem saiba. Máquina de lavar, micro-ondas, geladeira, celular, lava-louças, entre outros. Provavelmente nós não percebemos isso no nosso dia a dia, porque dizer que uma coisa é ou não um robô é também uma questão de interpretação. Por exemplo, máquinas tripuladas ou não tripuladas utilizadas na construção civil, a grande maioria eu as considero como robôs, mas a grande maioria das outras pessoas não consideram dessa forma. Um robô é uma máquina autônoma ou pré-programada, feita para auxiliar a vida humana. De acordo com essa afirmação, um trator, por exemplo, ele não é autônomo nem pré-programado, então ele não seria um robô, certo? Mas me responde uma pergunta: se a gente fizer um robô do tamanho de um trator, que não seja autônomo nem pré-programado, mas que a gente coloque uma cabine de comando, algumas alavancas, e se a gente colocar um operador dentro dessa cabine, do que a gente vai chamar isso? É claro que a gente vai chamar de robô. Uma máquina de lavar também é um robô. Mas quando a gente vai numa loja, a gente não pede ô moço, me dá um robô lavador de roupas aí. Ele vai dizer, pô cara, aqui não tem. Então esse é o problema. Pode até não parecer, mas a gente já está tomando medidas para se proteger do lado ruim dos robôs, pois eles são os grandes ladrões de tempo atualmente, e a gente sempre se controla para não permanecer nas redes sociais o dia inteiro, não é verdade? Não é verdade? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like e compartilhar nas redes sociais. E se você não se inscreveu no canal ainda, tá esperando o quê? Se inscreve agora e receba tudo de primeira mão que a gente posta. Então é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Na Bahia tudo legal, em Juazeiro e na capital. Na faculdade eu tento inventar engenhoca de arrepiar, com engrenagens no comando. Quem manda são os robots, quem manda